Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é a doutora Jussara Por Deus. Doutora, nós falamos no bloco passado sobre o Twitter e sobre as redes sociais. Falando um pouquinho de transparência, a senhora acha que essas redes sociais, somados a outros fatos, aumentam essa obrigatoriedade da transparência do judiciário? Aumenta com certeza, porque é mais um meio de... é como se fosse uma mídia direta, né? Hoje eu estava até assistindo outro dia um programa na televisão sobre redes sociais, e onde havia um sociólogo e um estudioso de redes sociais da UNB, e ele dizia que justamente essas redes sociais, ela traz um feedback da população que não se tinha antigamente. O jornal ou o rádio lançava a notícia e eles não tinham feedback da população. Hoje a população vai, é um exemplo grande disso, foi durante a Copa do Mundo, o movimento que teve no Twitter chamado Fora Galvão, não sei se você acompanhou isso. Então Cala a boca, Galvão. Então hoje a população ela também tem essa forma instantânea e de mobilização mundial de reclamar daquilo que ela não está satisfeita. Então, antigamente a notícia saía no jornal, as pessoas conversavam, mas não tinha aquela resposta, você não tinha noção da dimensão que aquela notícia causava na população. Hoje você tem esse feedback e tem isso muito rápido, porque qualquer notícia de suspeita de corrupção ou qualquer coisa nesse sentido, você já vê toda a revolta da população ali através das mídias sociais, na hora, nas redes sociais. Então isso é uma forma de cobrança da população, é um meio de cobrança e de fiscalização, e isso influi, a gente já viu gente perder emprego por causa de redes sociais, a pessoa falar determinadas coisas. A gente já viu várias coisas acontecerem, né? Situações constrangedoras, complicadas. Políticos que não foram nomeados ministros por causa do Twitter. Mas por quê? Porque você está ali falando, conversando, é como se você estivesse pensando alto e a pessoa não tem a dimensão de quantas pessoas estão ali vendo e lendo o que você está escrevendo e a dimensão daquilo que você está escrevendo. Eu mesmo uma vez estava em Coimbra e li alguma coisa num blog aqui da cidade, uma afirmação que nem era verdadeira, e fiz um comentário lá no Twitter. No outro dia estava lá no mesmo blog dizendo: ela respondeu com galhofa, não sei o que, não sei o que. Então é bem interessante esse retorno que se tem. E com isso, os órgãos hoje eles são obrigados a ter transparência, porque há uma cobrança muito maior da população. Falando dos novos desafios do direito, quais são os novos desafios do direito, principalmente aqui no Amazonas? Olha, os novos desafios do direito é justamente essa cobrança da cidadania que existe hoje. Então, sabe que, se bem que foi interesses privados que levaram o Banco Mundial e alguns setores a ficarem tão interessados na reforma do judiciário. A reforma do judiciário não foi uma coisa que surgiu assim por interesses de governantes brasileiros, por exemplo. Isso foi um movimento mundial, um movimento que eles começaram a ficar preocupados com a quebra dos contratos. E aí o Banco Mundial começou a exigir e a financiar essas reformas do Poder Judiciário. E aí hoje se quer um judiciário célere, né, eficiente, onde a população tem acesso a esse Poder Judiciário. Então, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público foi uma consequência dessas cobranças, né, onde se queria um poder judiciário que ele afiançasse os contratos, que eles não seriam quebrados. Então, há toda uma fiscalização hoje, e eu acho isso certo, válido, eu acho que todos os órgãos públicos eles têm que ser fiscalizados mesmo, né? Infelizmente, o único que ainda não tem um Conselho Nacional são as procuradorias estatais e o Tribunal de Contas, mas provavelmente no futuro elas também terão. Na verdade, é uma questão de tempo. O muito mais difícil era com o Poder Judiciário, né, aceitar
ter um órgão controlando, um órgão controlador, mas isso é muito importante e o Conselho Nacional de Justiça ele não tem só fiscalizado, ele tem praticamente estabelecido políticas mesmo, como agora eles estabeleceram a política envolvendo o Judiciário e o Ministério Público com relação aos loteamentos irregulares, às áreas de risco. Então você vê os órgãos não só fiscalizando e controlando, mas também orientando e estabelecendo políticas que vão favorecer a população. Falando um pouquinho da mulher no mercado de trabalho, esse ano tivemos uma presidenta ou presidente eleita. A eleição da presidente Dilma, a senhora acha que melhora a situação da mulher no mercado de trabalho? Principalmente a senhora que é mulher, começou a profissão e hoje a gente sabe que no mundo do trabalho ainda não há igualdade de fato entre o trabalho do homem e da mulher. A eleição da presidenta ou presidente, como ela gosta de ser chamada de presidenta, né? Vem aumentar, na verdade, essa possibilidade da mulher? Eu acredito que sim, eu acho que ela vai incentivar. Ontem mesmo eu vi uma entrevista dela com aquela nossa jogadora Marta, né? E ela dizendo que vai incentivar o futebol feminino, vai incentivar o vôlei feminino. Então eu acho que uma mulher, ela sempre, obviamente, ela vai puxar para esse lado. Agora é uma coisa que talvez na nossa área nem fosse preciso, porque é impressionante se você verificar hoje a quantidade de mulheres que faz concurso público, por exemplo, para juiz e para Ministério Público. O último concurso do Ministério Público, se eu não estou enganada, a grande maioria que passou no concurso era mulher. Então, você vê nas faculdades a quantidade de mulheres que tem na sala de aula, né? E nos concursos a quantidade de mulheres inscritas, e acho que tem sucesso no concurso público. Então, eu acho que em número, elas estão chegando lá. Ok, fazer agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.